Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo a respeito das alianças de Deus ao longo da história, ao longo da narrativa bíblica. Lembrando você que nós já estudamos as lições referentes à Antiga Aliança ou ao Antigo Testamento. Nós já caminhamos em duas alianças no que chamamos de superior aliança no sangue de Cristo, e nós já falamos sobre duas, que seria nova criação em Jesus Cristo, e também temos, assim como na aliança com Noé, uma reconciliação no sangue de Jesus. Portanto, nós já vimos que em Cristo nós somos uma nova criação, e em Cristo nós podemos viver uma vida em reconciliação e também como proclamadores do ministério da reconciliação. Nesse sentido, então, nós vamos caminhar nessa noite para refletirmos um pouco a respeito da terceira aliança do Antigo Testamento, que nós podemos entender que foi a aliança com Abraão. Deus, por meio de Abraão, disse que seriam benditas todas as nações da terra. Portanto, a ideia-chave da aliança com Abraão é de um povo sendo formado conforme as características que Deus exigia. E nós temos no sangue de Cristo, na aliança em Jesus Cristo, também isso. Nós somos um povo. Portanto, esse povo é chamado de igreja. Nós vamos então conversar nessa noite a respeito disso. E nós vamos pensar numa pergunta muito importante, que é: o que é ser igreja de Jesus Cristo? O que significa ser igreja? É uma pergunta desafiadora. Pode parecer simples, mas é algo muito complexo, visto o tempo que nós temos vivido. Nós temos vivido um tempo em que tantas questões sobre como ser igreja, questões de pessoas que não acreditam na igreja como instituição, pessoas que abandonam a igreja, pessoas que vivem na igreja de forma leviana, ou que até mesmo não entendem a profundidade do que é ser igreja. Portanto, nós vamos pensar a respeito do que é ser igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que ser igreja é entender que Cristo nos faz um povo. Como eu falei, assim como na aliança com Abraão, mas agora em Cristo nós somos um povo. Isso é muito importante nós pensarmos. E esse povo, que agora é chamado de igreja, de eclesia ou eclésia, que significa chamados para fora, aqueles que são chamados para fora, visto que antes a missão da igreja no Antigo Testamento, ou do povo hebreu, era uma missão centrífuga, ou seja, as nações tinham que ver no povo de Israel todo o exemplo para servir a Deus. Enquanto que no Novo Testamento agora a igreja é chamada para fora, ela é eclesia, de dentro para fora. Ou seja, a missão já é centrípeta, é de dentro para fora. Por isso a grande comissão, na ideia de que possamos ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós precisamos entender que em Cristo nós somos um povo chamado igreja, e que essa igreja ela tem duas funções no mundo. Uma função de proteção desse povo que agora é a igreja, da influência de fora, e também a exibição do evangelho a toda criatura. Então, assim, eu quero que você pense em primeiro lugar que a igreja tem em primeiro lugar a função de proclamar e proteger. Perceba, Mateus 16 vai nos falar assim, no Evangelho de Mateus, capítulo de número
número 16, verso de número 13, diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, em primeiro lugar, pensarmos em igreja, nós temos que pensar nesse texto, porque foi a primeira vez que o apóstolo Pedro, deixa a moto passar, é a primeira vez que há o anúncio de Jesus como o Salvador da humanidade. E isso acontece por meio de Pedro, que foi usado pelo Espírito de Deus para revelar isso. Após essa declaração, Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque sobre esta pedra, sobre esta declaração que você recebeu, eu vou edificar a minha igreja. Então perceba, igreja é composta por pessoas que entendem que Jesus é Salvador. Isso que define uma igreja. Uma igreja não é definida pela quantidade de atividades, uma igreja não é definida por seu tamanho, uma igreja é definida por entender que Jesus é o Salvador. Isso é um ponto principal para a gente entender. E ela tem essa função, tanto de proclamar essa mensagem, que Jesus é Salvador, quanto de proteger a igreja. Gálatas vai nos falar isso. Gálatas, no primeiro capítulo, verso de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa das verdades que vos chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer à igreja de Gálatas? Que, em primeiro lugar, nós temos que entender que a igreja ela é aquela que anuncia o evangelho e que o protege daquilo que é falso, que protege daquilo que é nocivo, da mensagem falsa. Então, aqueles que são chamados povo de Deus são aqueles que anunciam a verdade e que combatem a mentira. Isso é muito sério de se pensar como o desenvolvimento dessa aliança de agora um povo tem tantas responsabilidades para nós. Vamos caminhar. Em segundo lugar, a igreja não só proclama e protege, mas ela também confirma quem pertence. Isso é muito importante de se pensar. A confissão é algo muito sério na igreja. E a confissão ela passa por uma ideia de confissão de fé. Confessar a Cristo como Salvador. E isso me permite ser igreja de Deus. Mas somente mediante profissão de fé, batismo, que eu sou considerado igreja de Deus. Que eu sou chamado igreja. Portanto, para que eu participe da igreja do Senhor, para ter a função, seja de abraçar, de confirmar quem pertence à igreja, nós temos que passar por esse processo de confissão, mas também de aceitar a Cristo somente como Salvador. Isso a gente vai ver na própria igreja de Atos. Atos 2 vai nos falar, no capítulo de número 41,
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, é quem escuta a palavra. Romanos vai falar que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, aqui a palavra nos fala que é aquele que escuta a verdade do evangelho, entende, recebe essa mensagem e é batizado, que agora é a igreja. Tem diversos outros textos que não nos falam isso, mas eu quero que você vá a Romanos comigo, Romanos 10, que vai falar, Romanos 10, verso 29. Romanos 10, 29, é isso mesmo? Não, não é 29, não. Enfim, e em segundo lugar, não é só uma confissão, mas é uma confissão de que somente é Jesus o Salvador. E isso é muito importante, porque a gente vê isso, que é dois, e o principal critério de ser considerado igreja é a confissão, ou seja, a partir disso você confirma quem pertence à igreja, quem aceitou, recebeu o Senhor como Salvador e por conta disso evoluiu para a questão do batismo. Então isso é muito importante. 1 Coríntios 1, 13 vai dizer: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Para que ninguém, ou melhor, batizei também na casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de que batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria da palavra, mas não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então aqui ele está anunciando que a nossa profissão de fé não é no pastor. A nossa profissão de fé não é na Igreja Batista, como somos membros. Mas a nossa profissão de fé deve ser unicamente em Cristo, porque somente isso me permite ser igreja. Isso é muito sério. Então é essa proclamação que agora me permite confirmar quem pertence à igreja. Se uma pessoa declara Cristo como Salvador e está disposta a participar da aliança em uma igreja local, aí sim ela pode ser considerada igreja de Cristo. Mas a ordem é esta: a confirmação mediante profissão de fé, batismo, que é um reconhecimento formal de que agora eu sou membro de um corpo local, e em terceiro lugar é a participação da ceia. Então esse segundo ponto é muito importante. Em terceiro lugar, a função da igreja é unir os crentes. Veja novamente em Atos. Hoje nós estamos indo em muitos textos bíblicos porque esse tema é muito importante. Atos 2:41. Atos 2:41. Então, aí nós já falamos até desse texto que aqueles que aceitavam eram aqueles que passavam a ser acrescentados na igreja. Então, esse processo de entender a mensagem, receber mediante a fé, declarar isso publicamente, ser batizado e agora, a partir daí, ser chamado igreja, acrescentar, unido a o grupo de crentes. Isso é muito sério também. Mas um outro ponto muito importante que tem sido negligenciado como uma das funções da igreja é promover supervisão. Supervisão. Veja que a ideia da supervisão ela tem 3 aspectos: guiar, direcionar e equipar. O pastor, ele tem um ofício chamado pastorado. O que é o pastorado? É alguém que
completando, recebendo o chamado do Senhor, tendo estudado, ele é ordenado ao ofício pastoral. Então, ele é chamado de um ofício de pastorado. Agora, qualquer membro da igreja pode e deve exercer o pastoreio, porque o pastoreio é essa função de guiar, direcionar e equipar a igreja. Então, isso é muito sério também de pensarmos. E essa questão da promoção de uma supervisão, ela também passa pela disciplina. Veja no caso em Atos 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira vendeu uma propriedade. E aí disse no verso 3, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse contra o Espírito Santo, reservando parte do valor no campo? Aí, verso 5. Quando ouviu estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, aqui nós podemos ver uma função disciplinar muito extrema, mas a repreensão de quem estava à frente ali, de Pedro, foi uma medida disciplinar que ocasionou uma morte, como uma forma de exemplo para a igreja de Atos. Atos 8 também vai nos falar de uma medida disciplinar, no verso de número 21, quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou o seu... 8, 21. 8, verso 21. Diz assim, não tens parte nem sorte neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Isso aqui foi uma repreensão a Simão, o mago, o mágico, né? E ele estava participando da igreja. Então, se os membros e os líderes não estivessem firmes no seu entendimento de que eles também exerciam uma supervisão, jamais esse mago seria expulso da comunhão dos santos. Isso é muito sério, porque a supervisão é uma análise de quem é realmente igreja do Senhor. Então, isso é muito importante. Portanto, nós temos que pensar nisso, que, na verdade, a questão de se unir a um corpo ou uma igreja local, ela sempre vai passar por conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que você nunca pode e nunca deve se coligar, entre aspas, a uma igreja se você não tiver conhecimento do que é a igreja, de quais são as leis que permeiam essa igreja. Então, isso é muito sério de se pensar, porque você participando de um corpo eclesiástico, de uma igreja, você tem responsabilidades que não são mera opção, mas são ordenanças para aquele que decide ser igreja. Assim como nós temos possibilidade de desfrutar de muitas coisas, mas ser membro, participar como membresia de uma igreja, da igreja do Senhor, ela exige responsabilidade e exige esclarecimento, entendimento do que estamos fazendo. Então é muito sério. Mas aí nós precisamos agora caminhar para definir a membresia. Em primeiro lugar, a membresia da igreja, ela é a aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Portanto, você que já participa ou que deseja participar da missão, você é aquele que vai se unir a uma igreja específica, entendendo que você é um crente em Jesus Cristo. Isso fundamenta uma membresia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a confirmação da igreja mediante profissão de fé. Se a igreja, que é soberana, não reconhecer a sua profissão de fé diante do Senhor, isso não permite você ser membro dessa igreja. Terceiro lugar, a promessa da igreja em supervisionar. Uma das funções da igreja, como nós já falamos, é supervisionar este que pretende ou que almeja adentrar na membresia da igreja. Então a igreja afirma assim: nós vamos supervisionar você. E nós temos um hábito hoje no nosso cotidiano de uma liberdade. Muitos diriam, mas eu sou livre para fazer o que eu quero. E é aí que está a diferença da membresia.
A membresia da igreja, biblicamente, tem função de supervisionar também aqueles que são membros. Então, isso é muito sério de se pensar também. E este também, que pretende almejar e almeja entrar numa igreja local, ele não só tem que ser alguém que supervisiona, mas também que está disposto a se submeter à supervisão dos outros irmãos. Isso também é algo muito sério. Então, isso é mais ou menos um esqueleto do que seria a membresia da igreja. Mas nós vamos então pensar agora e caminhar para a ideia da aliança da igreja. O que é essa aliança no sangue de Cristo que nos permite ser igreja? O que significa isso? Então nós vamos caminhar. E como eu falei, a membresia da igreja, ela define identidade. Se isso fica muito claro no chamado que Jesus dá aos discípulos. Estes tinham que ser aqueles que representavam o Senhor na terra, individual e coletivamente. Portanto, a membresia define a identidade, não a identidade que vai definir o que é membresia. Perceba que é uma via de mão dupla. A minha identidade pessoal, ela está sujeita à minha identidade coletiva. O que significa isso? Eu sou membro antes de estar na função de, de alguém que está supervisionando, que está pastoreando nesse tempo. Antes disso, eu sou membro, porque a minha identidade pessoal como membro, o membro Mateus, ele faz parte de um corpo eclesiástico. Então, eu sou igreja porque eu faço parte de um grupo. Por outro lado, esse grupo me define como Mateus membro. Você entende o que eu quero dizer? É uma via de mão dupla. Eu sou igreja enquanto eu sou indivíduo dentro de um corpo e de uma união. Mas a igreja só é igreja por conta do indivíduo também. Pode parecer meio confuso, mas é uma via de mão dupla. A identidade individual e a identidade coletiva. Vamos caminhar então. Essa aliança da igreja, ela em primeiro lugar estabelece o reino, a norma de padrão e de conduta que Deus deseja e que Deus mostrou na pessoa de Cristo Jesus como aqueles que são chamados igreja dele devem viver. Por isso Jesus Cristo falou: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, porque é a forma como vivemos agora como igreja, que são pertencentes de um reino que o Senhor Jesus veio instaurar. Então, nosso objetivo é estabelecer o reino de Deus. Em segundo lugar, nós temos o objetivo e a função de governar no meio de um povo que se identifica com eles, ou seja, Deus, ou melhor, na pessoa de Cristo Jesus, ele tem a função e ele deseja governar no meio desse povo que se identifica com ele. Quem são estes? A igreja. Então, esse povo, ele tem a função de estabelecer o reino de Deus, e tendo o reino de Deus sido estabelecido através da igreja, Cristo Jesus reina sobre este reino, sobre a igreja. Então, o governo da igreja está nas mãos do Senhor Jesus. E em terceiro ponto, em terceiro lugar, a igreja, ela tem três funções que exemplificam a Trindade. A igreja é povo de Deus, ou seja, povo exclusivo de Deus, Hebreus vai nos falar isso. Nós somos chamados corpo de Cristo e nós também somos chamados templo do Espírito. Portanto, somos povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E eu quero agora pensar então com você, nós estamos correndo porque o nosso assunto hoje é muito importante e muito extenso, a questão da igreja. Então me perdoe se estamos correndo, mas como é vídeo, você pode voltar e assistir novamente. Nós vamos então pensar que a aliança de Cristo, a aliança nos une a Cristo. Mas como isso acontece? O que significa estar unido a Cristo e estar unido a uma igreja? Em primeiro lugar,
A aliança que Cristo nos dá no seu sangue, como igreja, tem um poder representativo. E o que significa isso? Olha, veja comigo em Romanos. O que Romanos vai nos falar? Romanos 5, 12. Olha o que diz, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até agora o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo que aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso nos define esse poder representativo da igreja. Veja, a fim de que, no verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Cristo nosso Salvador. O que quer dizer aqui? Que se em Adão, todos, por meio de Adão, um só homem, o pecado entrou no mundo, assim, desta mesma forma, um só, Cristo Jesus, permitiu o perdão de pecados. Então isso é muito importante de pensarmos. O capítulo à frente vai nos falar no primeiro, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus abundante? De modo algum. Como viveremos ainda no pecado se para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, isso aqui nos traz essa ideia desse poder representativo como uma igreja, de que o que o sangue de Cristo nos garante, o que nós agora precisamos fazer. Se agora, como aqueles que são representantes da aliança e da mensagem de Cristo, nós devemos abraçar essa aliança, entendemos que devemos proclamá-la e proteger essa mensagem de, de eventuais ataques, de eventuais falsas doutrinas. E aí vamos pensar em falsas doutrinas em Gálatas 2:20, que fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, agora que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então agora, como membros de uma igreja, essa questão da minha identidade pessoal, ela é relativizada, porque agora eu sou enquanto estou como igreja. Eu sou igreja enquanto estou como igreja. Assim como eu só estou como igreja se eu sou individualmente um servo do Senhor. Então essa questão da representatividade representa esses dois pontos da minha identidade individual e da minha identidade coletiva. E nós vamos falar num segundo aspecto da aliança de Cristo como o poder espiritual da igreja. Mas nós vamos falar isso numa outra oportunidade em que falaremos do Espírito Santo. Qual é esse outro aspecto da aliança que nos permite viver uma vida no Espírito, e a gente vai falar isso em outra oportunidade. Mas eu quero então continuar com você pensando que ser igreja é essa ideia de uma liberdade individual e coletiva, nos dá uma ideia, uma liberdade, isso mesmo, uma liberdade individual e uma liberdade coletiva, nos dá a ideia de um grupo, de uma vida em comunhão, uma vida coletiva.
Portanto, ser igreja só é possível se você estiver em comunhão, coletividade com outros que professam a fé em Cristo. Isso é muito sério, porque a ideia dos desigrejados hoje é muito sutil e muito perigosa, porque eles dizem: eu estou em comunhão com Cristo na minha casa, orando, lendo a Bíblia, mas não é isso. A Bíblia nos afirma que somos igreja enquanto estamos no corpo. E essa vida coletiva vai gerar três coisas importantes: a santidade. Porque se o cabeça da igreja, o representante da igreja é Cristo, é santo, e ele é um só com Deus, que se diz Deus Santo, a expressão dessa nova vida que temos, se agora a vida que vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, e ele é santo, a minha expressão agora é de vida em santidade. Mas não só essa santidade, mas Deus também é amor. Então a expressão dessa vida coletiva também será uma vida marcada por amor. E, por último, a vida coletiva, ela também é uma vida marcada pela união, visto que não somos igreja se não estivermos unidos. E agora nós precisamos pensar que essa vida coletiva, ela exige algumas coisas de nós. Isso é muito sério de você pensar. Em primeiro lugar, essa vida coletiva como igreja, ela exige de nós uma vida específica. Porque agora a minha vida eu não vivo para mim mesmo. Eu vivo para Cristo. Cristo vive em mim. Se agora Cristo vive em mim, a minha vida eu não vivo mais para mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus. Acabamos de ler em Gálatas. Então a minha vida não é mais uma vida solta e as minhas vontades prevalecem acima de tudo. Não. Agora a minha vida é uma vida específica na obra do Senhor, em serviço a Deus, e sujeita a correções feitas pela própria igreja e pela própria membresia da igreja, caso a minha conduta seja reprovável. Então, nós vimos isso anteriormente, que fala que uma das definições, uma das funções e necessidades, cláusulas para eu ser membro de igreja, é estar disposto a supervisionar e estar submisso à supervisão. Isso é algo muito sério também. Então, é uma vida específica, uma vida direcionada, uma vida com um propósito direcionado pela palavra. Segundo lugar, a minha vida não só é uma vida específica, mas eu também tenho um compromisso específico. Compromisso em entender a minha chamada e fazer a vontade de Deus através da minha vida. Esse é um compromisso que cada um de nós temos que ter como indivíduos. Porque, veja, a nossa identidade como igreja ela é pessoal e coletiva. Se a minha identidade pessoal não está funcionando, como igreja não vai funcionar. Então, isso é muito importante. Então, a vida coletiva como igreja, ela exige, ela não é uma possibilidade, ela é uma exigência. Vida específica, compromisso específico e propósito específico. Então, é entender qual é a nossa função, qual é o nosso papel como igreja de Cristo, como grupo, como igreja local, na comunidade que estamos vivendo, se somos tudo isso que acabamos de falar. Precisamos entender que essa vida coletiva, tendo uma vida específica, um compromisso específico e um propósito específico, define a nossa identidade como igreja. Porque a nossa vida agora, se ela está em Cristo, eu tenho um compromisso, que é pregar o evangelho. E essa pregação, ela vai gerar propósito na minha vida. Como eu vou fazer isso? Isso é o propósito. Então veja como é simples, mas ao mesmo tempo é muito desafiador assumir esse papel como igreja. Portanto, eu quero que você entenda isso, que você precisa entender a seriedade que é ser igreja. Não só a seriedade como responsabilidade pessoal de ser um representante de Cristo, mas também de ter um papel de viver como uma vida reta, de também ser aquele que pode e deve supervisionar a vida dos demais irmãos. Não estou falando aqui para você ser fofoqueiro, é outra coisa. Ser mexeriqueiro é outra coisa. Agora, supervisionar baseado nos princípios bíblicos
é dever da igreja. Por outro lado, a palavra vai nos dizer que quem muito, com a mesma medida que você vê o outro, você também será medido. Então, é necessário entender também que nós estamos sujeitos a correções e a supervisões dos demais irmãos. E às vezes é muito difícil a gente fazer isso, a gente equilibrar isso. Porque às vezes é fácil a gente conseguir supervisionar o irmão, mas quando os olhos se voltam para nós, é difícil a gente assumir o nosso erro perante a igreja. Mas é entender que não são os irmãos fulano e ciclano que estão te perseguindo, mas é a exigência da palavra. E uma das funções como igreja do Senhor é essa. E por último, nós precisamos pensar que essa vida coletiva, ela exige essas três coisas, mas ela também é de suma beleza, de suma importância, porque como igreja nós compartilhamos de uma mesma salvação, nós compartilhamos de uma mesma herança eterna, nós compartilhamos de uma mesma fé, compartilhamos de um mesmo batismo em Cristo e nós compartilhamos de um mesmo divino Senhor e Salvador. Portanto, é uma responsabilidade. E essa mensagem hoje é até mais extensa, mais, digamos que até conceitual, é de suma importância para que entendamos o que somos como igreja e o que devemos fazer como igreja. Por fim, eu gostaria de falar 11 funções da igreja. Veja, a igreja ela identifica aqueles que são servos e aqueles que professam sua fé em Cristo, eles identificam em primeiro lugar os outros irmãos. Eles distinguem aquele que não é, tem que ficar muito claro na nossa mente. A nossa visão como igreja também deve ser de distinguir quem é e quem não é. Nós somos chamados para a justiça, para uma vida justa e uma vida de justiça perante Deus. Nossa vida deve ser testemunho de uma nova natureza em Cristo. A nossa função como igreja, em quinto lugar, é exibir e compartilhar a glória de Deus como igreja. Em sexto lugar, a nossa função como igreja é de identificar pessoas entre si, ou seja, outros, não só da igreja local, mas também com aqueles que professam sua fé em outras localidades. Em sétimo lugar, agir como testemunha de uma mensagem que é gloriosa. Oitavo lugar, atribuir responsabilidade. A igreja tem a necessidade de atribuir responsabilidade perante aqueles que participam dela. Em nono lugar, prestar contas. A gente não gosta de prestar contas, mas é exigência na palavra que aquele que decide ser igreja, aquele que decide ser membresia de um corpo local, mas que tem a sua realidade espiritual, ele deve exigir essa questão de prestar contas tanto perante Deus quanto perante a comunidade que você serve. Porque muitas pessoas falam, eu só presto contas a Deus, mas isso é errado, porque perante a Sagrada Escritura, você deve prestar contas também como um membro. Dar clareza aos outros do que é ser igreja. E em último lugar, número 11, é estabelecer o reino de Deus como igreja do Senhor. Então veja que maravilha é ser igreja, quanta coisa rica, quanta responsabilidade, quanto trabalho temos e quanto privilégio temos
em ser igreja do Senhor Jesus. Privilégio é servirmos como igreja. Então, que você, nesse momento, seja desafiado pela palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado porque a tua palavra nos ensina, Deus. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra nos mostra a forma certa de ser igreja, a responsabilidade tão grande que é sermos servos do Senhor, sermos aqueles que participam de uma igreja local, porque nós somos pertencentes de uma aliança que é maior que nós mesmos. Senhor, que assumamos a responsabilidade de proteger a Sagrada Escritura, de proteger o Evangelho, a mensagem certa, a mensagem de salvação. Que estejamos submissos, Senhor, à supervisão dos nossos irmãos, que estejamos submissos às repreensões que, se é que são necessárias, mas que nós estejamos também atentos para também, se necessário, corrigirmos como membros de um corpo celestial, de um corpo que é teu. Nos ensine a viver de forma digna do título de membros de uma igreja santa que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. E nos ensine a melhor forma de ser igreja e nos desafie a cada dia a sermos igreja conforme o Senhor quer, a sermos aqueles que têm mais amor, que têm mais vida em santidade, de vida em união. Nos ajude nessa caminhada. É em nome de Cristo, fundador da igreja, mantenedor da igreja, que oramos. Também agradecidos porque se não fosse o Espírito Santo, a igreja não existiria hoje. É o Espírito Santo e aquele que afundou, Cristo Jesus. Por isso a igreja ainda existe hoje e existirá para todo sempre, até que Cristo venha e resgate a sua igreja celestial, o seu povo eterno, para louvá-lo e bendizê-lo perante a face do nosso Criador. Nos ajude a ser igreja, nos ajude a ter a visão e a importância que é ser igreja, para assim avançarmos e chamarmos outros irmãos, anunciarmos o grande privilégio que é ser membro de uma igreja local. Obrigado porque a tua aliança também firma uma possibilidade de sermos povo teu, como igreja do Senhor. É em nome de Cristo que oramos, agradecidos por esse privilégio de ser igreja. Amém, Senhor.